Bom, olá pessoal, queria agradecer. Hoje nós estamos aqui, tem uma oportunidade de poder falar um pouco sobre a PEC da Guerra e a Lei de Socorro aos Estados. O projeto Pauta 3 tem a satisfação de receber o professor José Maurício Conte, que é graduado em Direito e Economia pela Universidade de São Paulo, mestre, doutor livre docente de Direito pela Universidade de São Paulo, professor associado da USP, coordena pesquisa na USP sobre planejamento, gestão e fiscalização pública e consultor em direito financeiro. E o professor Paulo Tafner, que é especialista em previdência, economista, doutor em ciência política e pesquisador da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, FIP. Publicou diversos livros, o mais recente é a Reforma da Previdência, Por que o Brasil não pode esperar, escrito em conjunto com Pedro Neri. E foi um dos coordenadores do estudo que deu origem à Reforma da Previdência, aprovada no passado. Dr. Eduardo Cândia é doutor em Direito Financeiro pela USP, mestre e doutor em Direito Coletivo pela PUC e promotor de Justiça em Campo Grande. Bom, obrigado a todos vocês por poderem participar do projeto e conversar conosco sobre esses dois temas. Eu queria iniciar ouvindo aí algumas impressões do professor Conte e do professor Tafner sobre esses dois projetos, mas pelo que nós percebemos, o governo tenta atacar, né, o Estado brasileiro tenta atacar esse momento da pandemia, esse momento dessa crise econômica que se avizinha, através de duas medidas. Uma medida é sabendo da perda efetiva de arrecadação que está resultando e pode resultar nos próximos meses, possibilitando como o governo gerar caixa, né, para isso, para fazer frente a essa cobertura de despesas, né, de perda de arrecadação, esse déficit que deve crescer bastante, e a medida mais que o governo mais aguda para esse governo lançou é a PEC da Guerra, que possibilita o governo se endividar, né, acima de vários limites, inclusive de o Banco Central poder adquirir títulos do governo. Essa é uma inovação, né? Há aí duas linhas mestras do projeto da PEC da Guerra, se não estiver enganado, que é a queda da chamada regra de ouro. O professor até Conte pode nos dizer se era necessário uma PEC para isso exatamente, né? E a outra linha é a possibilidade do Banco Central injetar liquidez no mercado através da aquisição dos títulos do Tesouro Nacional. E, ao mesmo tempo, também o governo, a União, como ele é detentora dessa prerrogativa, né, de poder se endividar, ela utiliza uma outra lei, que é a lei de distribuição, né, desses recursos, que ela vai estar se endividando para os estados e municípios que não têm essa prerrogativa, né, e, para isso, a sua fonte principal são as receitas tributárias. Então, para isso, é preciso haver essa distribuição por quem pode fazer esse tipo de endividamento. Eu queria ouvir dos senhores isso daí, se é isso mesmo, se nós estamos dentro dessa perspectiva e se essas são as duas linhas do projeto. Queria começar com o professor Conte, por favor. Obrigado. Deixa eu até marcar aqui para não exceder muito no tempo. Muito obrigado. Eu agradeço aí muito ao João Ricardo pela deferência em me convidar para participar. E é uma satisfação muito grande, tanto estar na sua presença, quanto do Eduardo Cândia, que foi nosso aluno e é doutor em Direito Financeiro, e também o professor Paulo Tafner, que é um economista aí mais do que reconhecido a sua competência, inclusive já colaborou comigo. Renovo os agradecimentos publicamente aqui pela minha disciplina de pós-graduação para falar conosco sobre o orçamento da Seguridade Social na época, né? Bom, para poder não me estender muito, primeiro já acrescento que eu vou tentar falar um pouco sobre esses assuntos, não me aprofundei demais neles, e sobre o aspecto jurídico, né? Porque eu, embora tenha aí o diploma de economista que você anunciou, ele é bem velhinho, é de 89 e nunca foi usado devidamente. Eu me dediquei sempre à carreira jurídica. Então, a maior utilidade do meu diploma de economista, que não é uma utilidade pequena, é saber do que eu não devo falar, do que eu não sei, né? Pelo menos eu tenho essa noção, coisa que a maioria das pessoas não tem. Hoje em dia todo mundo é médico, economista, tudo, e fala com a maior desenvoltura. Pelo menos eu tenho um diploma que me permite saber do que eu não posso falar, né? Já é alguma coisa. Então, só algumas considerações um pouquinho mais voltadas ao aspecto, e é o segundo motivo, claro, falar de economia na frente de um economista como o Paulo Tafner, realmente aí é pedir para falar bobagem. Bom, são duas medidas, né? Então, a primeira que foi mencionada sobre a PEC do orçamento de guerra, para falar muito superficialmente, eu olhei o texto, algumas observações que eu noto são as seguintes. A primeira, até já de certa forma esclarecendo alguns pontos que foram colocados antes da gravação começar,
eu, pelo que foi anunciado na imprensa, eu juridicamente achei que nós estávamos diante de um quarto orçamento, uma quarta parte do orçamento, né? Porque a nossa lei orçamentária é dividida em 3 partes: o orçamento fiscal, que é o propriamente dito da administração, o da Seguridade Social e o de investimentos estatais. E achei que pudesse ter feito, ainda que provisoriamente, um quarto orçamento. Ou então que tivessem feito um fundo, estariam chamando aí de quarto orçamento. Aí, depois de ler com uma razoável atenção, eu vi que não era isso, né? Na verdade, você não tem nem um quarto orçamento e nem um fundo. O que você tem é um regime jurídico específico para essas despesas nessa situação, que, inclusive, não é mentira nenhuma, porque está na ementa, né? A ementa fala, institui o regime jurídico, etc. Então, criaram esse nome de fantasia, a imprensa foi na cola, divulgaram, mas acabou ficando uma imagem falsa do que realmente é. E eu achei ruim isso daí, porque o orçamento separado, vamos dizer assim, quer seja por uma forma de orçamento paralelo, um quarto orçamento, ou quer seja sob a forma de um fundo, ele dá uma facilidade maior de gestão e principalmente de transparência, porque aí ficaria mais claro quais são as receitas que estão sendo destinadas para aquela situação e as despesas sairiam daquela fonte. Então, o fato de colocar isso, digamos, dentro do Caixa Único do Tesouro com o regime jurídico especial, não vai permitir que tenha essa clareza, embora já estejam dizendo que pela indicação das fontes contábeis e etc., eles vão identificar isso. Mas, mesmo assim, não vai ficar fácil comparar receita com despesa. Então, eu achei esse um aspecto que eu não gostei. Eu preferia que fosse o que estava sendo anunciado, né? Realmente um orçamento de guerra. Mas não é um orçamento de guerra, é só um regime jurídico especial. O outro aspecto é que houve muita crítica com relação à necessidade. Realmente, para que se faz uma emenda constitucional? Para modificar a Constituição ou para incluir algum assunto que deva constar na Constituição? No que se vê, praticamente uma das poucas ou única coisa que se tem nessa PEC que exigiria mesmo uma modificação constitucional seria a flexibilização da regra de ouro. O resto, tudo não tinha necessidade. Então, está vendo estão realmente exagerando nessa constitucionalização, quando o que se deve fazer é uma desconstitucionalização, porque a nossa Constituição já é excessivamente detalhista, e estão exagerando aí nessa constitucionalização, nesse aspecto aí, ao introduzir coisas e fazer uma PEC, quando praticamente a modificação única que poderia ser necessária, ela é uma só, não exigiria que se fizesse uma PEC dessa magnitude. Poderia talvez fazer só um artigo para fazer essa flexibilização e o resto não havia necessidade. E com relação à questão do plano Mansueto, tentar falar muito rapidamente, até porque eu não consegui ver o texto, digamos, desidratado, aí, modificado pela Câmara, mas o que nós temos observado é que o Brasil tem um federalismo fiscal que há muito tempo está capenga, né? Porque nós teríamos que ter, no federalismo fiscal, uma autonomia financeira, ou seja, os entes da federação teriam que ter receitas de forma autônoma e suficiente para suas despesas e, então, com isso, fazer as suas despesas. Isso caracterizaria aí a autonomia. Mas há muito tempo que isso não ocorre, porque a praxe que tem sido você dá receitas, se elas são não carimbadas, como é o caso do fundo de participação, imediatamente isso é consumido pelo custeio. E depois, qualquer tipo de investimento acaba ficando na dependência do governo central pelas transferências voluntárias. E isso faz com que, quando exista qualquer situação de redução na atividade econômica, que prejudica o IPI e o imposto de renda, que são as fontes das principais transferências, que é o Fundo de Participação dos Estados e Municípios, você reduz a receita dos entes federados, isso impacta no custeio, o custeio é impossível quase de ser cortado e eles entram numa situação de caos financeiro. Então, eles já são dependentes do governo central, naturalmente, para os investimentos. E depois ficam dependentes do governo central cada vez que dá uma oscilação. Então, isso resulta aí num necessário endividamento dos entes subnacionais, com garantia do governo central. O governo central depois tem que bancar essa garantia se há uma inadimplência. Isso decorre da impossibilidade fática de levar um ente
federado à falência, e depois a única solução viável que se tem é de renegociar as dívidas, socorro da União e etc. Isso já começou quando foi feita a principal renegociação lá nos idos de 96 e 97, e está se sucedendo o tempo todo, né? Toda vez está se vendo a mesma coisa. Então, muito resumidamente, o Plano Mansueto não é, uma coisa muito semelhante, tá? Já continua ocorrendo o mesmo problema. Os entes federados não se sustentam com as suas próprias receitas, ficam na dependência da União, qualquer problema que há faz com que eles fiquem em situação de insustentabilidade fiscal, insolvência financeira, e exija um socorro da União. Então, mais uma vez, né, e nós estamos vendo uma situação da União ter que socorrer novamente os entes subnacionais, apesar de todas as normas que existem para proibir que isso aconteça. E a lei de responsabilidade fiscal e outras que existem, elas são muito claras em criar mecanismos de impedir essa insolvência, com mecanismos, inclusive, preventivos. Então, teoricamente, seria impossível chegar nessa situação. Mas você tem, basicamente, atos de contabilidade criativa e um pouco de leniência no sistema de fiscalização, mas o risco moral de saberem que, se não obedecerem às regras, acaba havendo um socorro da União, isso leva a essa situação atual que nós estamos vendo de repetição de situações anteriores, né? A União tendo que socorrer os entes subnacionais. Quer dizer, é de novo a mesma coisa que está se repetindo, e dessa forma não se vai chegar a lugar nenhum mesmo, né? Nem tem mais o que fazer, porque toda a legislação já foi feita e não há o que se alterar na legislação. O que está havendo é uma falta de cumprimento da legislação, né? Aí está difícil de resolver esse caso. Eu não queria estender muito mais, senão eu demoro muito aqui. Eu já falei mais do que devia. Não, tá ótimo isso daí. Agora eu vou passar para o professor Paulo, mas antes eu queria deixar no ar a seguinte indagação, professor Paulo. Numa situação como essa, né, o que nós podemos esperar no que diz respeito ao comportamento do Estado, né, essa sincronia que deveria haver entre os entes federativos e que às vezes não existe, né, principalmente nesse momento, mas o caminho seria mais ou menos dentro dessa linha de se tentar se financiar o déficit público através de medidas como a próxima da PEC da guerra e distribuir isso através do socorro, da lei de socorro dos estados. Qual que é mais ou menos a linha geral que o senhor acha que seria a linha mais adequada nesse momento, e se a gente está mais ou menos dentro do que acontece nos outros lugares do mundo? Bem, boa tarde a todos. Queria fazer um agradecimento ao João Ricardo pelo convite. É uma honra estar aqui, estar presente junto ao professor Conte, junto ao professor Eduardo Cândido. E, enfim, vamos ao debate, às questões formuladas. Bem, há duas peças jurídicas que aqui foram mencionadas, o PL 149 e a emenda constitucional chamada emenda da guerra. Elas, de certa forma, se complementam, porém não perfeitamente. A emenda constitucional, eu ouvi com atenção o professor Conte, ela, de fato, vários dos dispositivos lá tratam de questões, do meu ponto de vista, infraconstitucionais, com exceção da quebra da regra de ouro. Aí é uma medida que exigiria, efetivamente, uma medida constitucional. Me pareceu, no entanto, que, por facilidade, até para que não houvesse posteriormente questionamentos jurídicos sobre certos dispositivos apresentados na própria emenda, colocar tudo debaixo de uma única emenda constitucional. Deveria ter um dispositivo, que é o artigo final. Esta emenda ela será suprimida da Constituição, fim de um prazo de 6 meses, 3 meses, 8 meses, enfim. Do meu ponto de vista, é bom dar prazo. Ela abre algumas questões, de fato, que foram colocadas pelo Cândido, muito interessantes, sobre o controle do gasto público durante a pandemia, e, lamentavelmente, a gente tem casos já documentados de pessoas, de alguns gestores, obviamente que não é a maioria,
absoluta minoria, que, se juntando com maus empresários, estão, de certa forma, fazendo uma agressão ao orçamento público, ao dinheiro público, sobretudo no momento em que nós estamos ficando mais pobres. Essa é a realidade. Quer dizer, quando a estimativa do PIB é de -5 esse ano, significa que cada brasileiro está um pouquinho mais pobre, já de um nível muito baixo que nós estávamos. Nós tivemos uma década absolutamente perdida. Nós estávamos voltando aos patamares de 2011 e 2012, quando agora vamos ter uma recessão de mais de 5 pontos percentuais. Eu acho que aí os órgãos de controle têm que agir com bastante intensidade, apurar e punir os culpados. Por outro lado, eu entendo também, eu já fui gestor público, que em certas situações de emergência, certos rituais podem comprometer a eficácia de uma medida. Então, ao mesmo tempo, você mencionou no meu artigo desta semana, o anterior, ou 2 anteriores, eu não lembro, eu me solidarizava com os bons gestores que estarão sujeitos a, passado a pandemia, o cara que fez a coisa certa, correta e tal, terá que responder, às vezes, por anos, junto aos órgãos de controle, por uma medida absolutamente correta, sem nenhum erro ou lesão ao erário. Então, a PEC ela faz isso. Eu concordo com o professor Zé Maurício que talvez devesse ter criado um fundo específico, até para efeitos de contabilização e transparência, tanto das fontes de recurso quanto das despesas. Por outro lado, o Tesouro tem se manifestado dizendo que vai apontar as fontes dali, inclusive parte do recurso poderá vir da venda de títulos ao Banco Central, e também indicar as transferências e a contabilização dos gastos. De fato, é um aprendizado que isso é uma prática que ninguém tinha. A verdade é que eu digo que nós estamos tendo o privilégio e o infortúnio de viver uma pandemia. Meu pai passou pela vida e não viveu uma pandemia. Milhões de pessoas passaram por aí e não viveram uma pandemia. A gente está vivendo uma pandemia, é algo que vai certamente marcar todos, e ninguém sabia como tratar disso. Tanto que eu tenho acompanhado noticiário nacional e estrangeiro, em vários lugares as medidas estão sendo consertadas diariamente. Soltam uma lei, eles corrigem, soltam uma medida, eles corrigem em seguida, porque ninguém sabe como tratar de uma situação tão inusitada quanto essa. Então, eu acho que, sob o aspecto jurídico, a PEC, eu diria que o único grande pecado, quer dizer, formalmente tem matéria infraconstitucional que está ali, mas eu entendo que foi dado com o intuito de dar garantia de que não teria tratamentos, digamos assim, diferenciados, é o regime jurídico especial, que poderia ensejar, digamos assim, ações desnecessárias para os gestores e administradores públicos. Então, foi dada essa cobertura, tanto que um dos itens é que todo o questionamento jurídico vai direto para o STJ, não vai para a primeira instância, né? Justiça estadual, nada disso, vai para o STJ. Então, me parece que esse foi o intuito. Do meu ponto de vista, esse erro técnico, que seria mais adequado criar um fundo ou um orçamento paralelo, designando. Eu acho que aí teria que ser um pouco mais detalhado se fosse um orçamento. Se fosse um fundo, talvez pudesse ser mais simplificadamente construído, dado o tempo que eles tiveram para fazer isso aí também. É uma coisa que o tempo, nesse momento, é muito importante. Quanto ao PL, eu acho que aí a gente tem vários aspectos a serem considerados. O primeiro deles é o seguinte: se é uma pandemia e se esse tratamento de ajuda, de socorro aos entes subnacionais está associado à pandemia, ela deveria ter prazo. Aí vocês vão falar, mas você sabe quando encerra a pandemia? Não, eu não sei. Mas ele pode ser renovado. Ele pode ser renovado. Então, me parece mais prudente, mais cauteloso, inclusive na defesa do interesse do cidadão e do contribuinte, como disse o Cândido, a gente dá prazo. Olha, nós vamos fazer essa medida por 4 meses. Depois de 4 meses,
a gente reavalia e pode prorrogar, não tem problema nenhum. Me parece mais adequado. Então, é uma salvaguarda para o contribuinte e para a gestão fiscal desse país. O segundo ponto é que há uma controvérsia muito grande que é compensar a perda de arrecadação. Talvez a melhor forma de fazer, até porque está muito associado os impostos ISS e ICMS, estão associados ao IPI, que é atividade econômica, são impostos ligados à atividade econômica. Então, me parece mais razoável a União limitar a transferência àquilo que é perda de IPI. Pode haver diferença, por exemplo, você pode ter queda de arrecadação, como foi bem dito aqui, por queda de preço de petróleo que não tem nada a ver diretamente com a pandemia, ou por preços que estão caindo e podem limitar a arrecadação de um estado, de um município, que não é propriamente decorrente da pandemia. Então, me parece que talvez a melhor forma seja eu compenso na medida da perda de IPI que vale para todo o país. Então, eu faço a compensação nesse limite. E, eventualmente, no futuro, se tiver algum reforço a ser feito, também, nos momentos de prorrogação de uma medida como essa, a gente poderia fazer algum ajuste de compensação. Agora, eu acho lamentável que não tenha havido, ao mesmo tempo, certos freios e limites à ação dos entes subnacionais, dos gestores. Quer dizer, não faz sentido, em plena pandemia, alguns governos estar dando aumento de salário. Desculpe. Se talvez cortar salário não seja uma boa medida, dar aumento não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Então, e isso tem ocorrido, né? Tem ocorrido em vários locais do Brasil. Então, sob o pretexto de pandemia, as pessoas estão dando aumento. E é natural que isso ocorra. Ainda outro dia eu recebi uma consulta de segmento se não deveria dar um aumento salarial para o pessoal de saúde. Eu falei, não tem que dar aumento salarial para o pessoal de saúde. Eventualmente, se estiver trabalhando um adicional, você pode fazer um bônus temporário para aqueles que estão na ponta trabalhando, mas não um aumento para todo mundo de saúde. Não faz o menor sentido isso. Mas tem. Então, da mesma forma que existem grupos econômicos querendo lucrar na crise, existem segmentos que estão querendo ter posição relativa melhorada durante a crise. Então, me parece que esses seriam os ajustes que têm que ser feitos. Então, e tem que ter prazo. Prazo assim, nós vamos fazer isso por 4 meses, ou 5 meses, ou 3 meses, não importa. E a outra coisa é fazer regra de flexibilização dessa compensação. Se, porventura, num dado momento, é feita uma transferência e verifica-se que a arrecadação, a queda dela for maior do que o previsto, no mês seguinte você compensa. Então, eu não vejo nenhum problema. Você dá um reforço de transferência para entes subnacionais, mas deveria ter, sim, contrapartidas e ressalvas. Tem que ter contrapartidas e ressalvas. E volto a repetir, isso tem que ser limitado aos efeitos diretos da pandemia. Os efeitos indiretos, eles não vão ser colhidos nem feitos aqui por essa situação emergencial. Eles têm que, depois, superada a fase aguda da pandemia, aí sim, nós temos que retomar as reformas estruturais do país e, eventualmente, utilizando o termo utilizado pelo professor Conte, a gente tem que rever um pouco o pacto federativo. Eu entendo a posição do professor Conte, mas eu tenho uma ligeira discordância. Nós tivemos, na primeira década deste milênio, um período esplendoroso de arrecadação. A economia mundial cresceu, a economia brasileira cresceu muito, a arrecadação cresceu demais, e eu acompanho isso, digamos assim, com bastante frequência e intensidade, e os estados usaram toda a arrecadação, basicamente transferindo para despesa permanente, e, em particular, com pagamento de salário. Então, veja só, nós tivemos aí uma década em que a despesa com o pessoal cresceu, em termos reais, em média, de 6% a 7% ao ano.
Isso é um crescimento que nem a China tem, crescimento real de 7% ao ano. Quer dizer, foi totalmente transferido esse ganho de arrecadação para um grupo, muito bem mencionado pelo Cândido, a questão do rent-seeking. Se eu puder dizer, um grupo que fez isso nessa primeira década desse milênio foram os servidores públicos. Eles se apropriaram de todo o ganho de eficiência do país, ganho econômico, eles se apropriaram. Isso ocorreu nos estados, em muitos municípios e também na União, porém um pouco com menos intensidade. Mas nos estados foi absolutamente avassalador. De modo que, nesta medida, se você transfere instantaneamente isso para um gasto corrente permanente, o seu espaço para investimento com recurso próprio cai. Eu vou dar um número para vocês, que esse eu tenho de cabeça. Em 2007, nós tínhamos, na média dos estados, que quase 80% do investimento era feito com recurso próprio. E, ao longo do tempo, hoje, é menos de 10% do investimento é feito com recurso próprio. Por quê? Porque todo o ganho de arrecadação foi consumido com despesa de pessoal, e pessoal ativo e inativo também, né? Então, até porque as regras previdenciárias eram tão generosas que davam um aumento para o servidor ativo e imediatamente passava para os inativos. Grande maioria, 90% das aposentadorias atualmente em vigor, e mesmo as pensões, elas estão ainda sujeitas àquela regra anterior à emenda constitucional 41, que é a vinculação instantânea da paridade e da integralidade. Então, deu um aumento para o ativo e imediatamente é repassado para o inativo, para o pensionista. Então, parte disso que o professor José Maurício reclamou e questionou, os entes estão com pires na mão? Estão, mas repare que há muita diferença entre os entes. Podemos dizer, por exemplo, que todos estivemos diante da mesma crise pós-2008, depois, a partir de 2013 e 2014, mas você pega, por exemplo, o Espírito Santo, ele tem uma posição fiscal completamente diferente do Rio de Janeiro, são estados vizinhos. Por quê? Aí você olha, por exemplo, o crescimento de despesa de pessoal lá, ele seguiu abaixo em alguns anos da inflação. E, portanto, a arrecadação foi utilizada para fazer investimentos em infraestrutura. O Espírito Santo chegou a ser, em alguns anos, o estado que mais investiu no país, como o Ceará foi há 2 anos atrás. Ora, me parece que a gestão fiscal faz diferença nas contas e na capacidade de resistência de cada um dos entes subnacionais. E, por fim, eu queria dizer o seguinte, que óbvio que esse PL de apoio aos entes subnacionais para combater a pandemia, ela vem num momento absolutamente oportuno, necessário, porém, numa situação de debilidade fiscal estrutural do país. Se isso aí tivesse vindo no período em que nós acumulávamos superávites primários de 2,5%, 3%, repare só, se a gente gastasse 5% ou 6% do PIB neste momento em que estávamos acumulando reservas num superávit primário de 2,5%, 3%, a gente teria um gasto líquido de 3%, tá certo? Comeria o superávit e avançaria em mais 3 pontos percentuais do PIB. Agora, nós estamos com 7% do PIB de primário negativo, pouco menos, mas enfim. Se pegar o nominal, é em torno de 8%, 9%, e vamos acrescer mais 6 pontos de gastos adicionais. É uma situação estruturalmente muito mais difícil. Então, não podemos, nesse momento, dar além do que é necessário, estritamente necessário, para combater e ajudar a pandemia. Qualquer real a mais gasto, ele se torna absolutamente ineficiente para efeitos de pandemia. Pode fazer a alegria de alguns governadores, de alguns prefeitos. Eu estou dizendo que todos estão nessa perspectiva, muito longe desse caminho, mas me parece, quando alguns governadores concedem aumento neste momento, me parece que o cidadão de bem e o contribuinte têm que ficar bastante atento no sentido de que ele vai pagar a conta. Ele vai pagar a conta. E R$1 que é transferido para isso é R$1 a menos que vai para o combate efetivo
da pandemia e para a ajuda daqueles que, de fato, necessitam desse real adicional lá na ponta, né? No respirador, os remédios necessários para combate à pandemia. Então, essas são as minhas considerações iniciais. Acho que eu fiquei dentro do tempo, né, João Ricardo? Ficou sim. Não, mas a gente vai até... A gente vai ouvindo, né, Cande? A gente vai nem até esquecer do tempo, mas estava ótimo. Na verdade, assim, só para poder lembrar quem estiver nos assistindo, o texto, né, que saiu da Câmara lá para o Senado, e o Senado agora está tentando ensaiar do chamado antigo Plano Mansueto, que foi alterado, que é pelo P149, o critério que eles utilizaram, né, foi fazer uma compensação da queda da arrecadação, ou seja, a União vai subsidiar os estados e municípios na proporção da queda da arrecadação entre o período de maio a outubro, tomando por base o período de maio a outubro de abril a setembro, né, o dinheiro é pago em maio, mas o período de análise base é abril a setembro de 2020, tomando por base o período de abril a setembro de 2019. Né? Esse é o critério que foi utilizado. Eu quero depois voltar nesse ponto, professor Tafo, mas eu gostaria de ouvir, inclusive, nossa conversa aí, doutor Cândia. Cândia, você tem aí, acho que várias considerações, mas qual que você, de tudo que a gente ouviu agora, qual que você quer colocar primeiro? Então, eu tenho uma consideração, assim, a pergunta, na verdade, uma indagação para fazer com o professor Paulo, né? Esses cenários de pandemia, esses cenários onde há a intervenção maior do Estado, né, no domínio econômico, esses cenários são propícios para atividades de rent-seeking, né? E aí, eu até tive a oportunidade de escrever mais a fundo sobre o rent-seeking, a questão do direito financeiro, na minha tese de doutorado. O professor Conte foi o meu orientador. Mas, assim, um dos questionamentos que eu falo, professor Paulo, é que é comum, assim, a gente ler dos economistas, né, a relação do fenômeno rent-seeking com a perda social, né? Então, seja o superfaturamento, seja mas sempre ligado com a perda social, né? Problemas com produtos ruins, né? Oferecidos a preços elevados, falta de competitividade, etc. E me parece que não dá para você afirmar, por exemplo, assim, haver o rent-seeking sem que haja realmente, pelo menos, indícios dessas perdas sociais, ou seja, quantificação dela. Os economistas não chegaram num consenso na questão da quantificação dessas perdas sociais, né? O que entraria nesse pacote de perda social para configurar o rent-seeking, né? Mas, assim, eu vejo na mídia, por exemplo, saiu na mídia há mais ou menos um mês, acredito, uma notícia no site do Intercept, né, que me chamou a atenção, né? E a notícia dizia assim, que sem qualquer experiência em fornecimento de material hospitalar, uma empresa chamada PharmaSupply ganhou do Ministério da Saúde 2 contratos para a compra de máscaras cirúrgicas que juntos somam 18 milhões de reais. Graças ao estado de emergência decorrente da pandemia, a empresa foi escolhida com a dispensa de licitação, né? E aí continua a notícia dizendo que as máscaras que ela fornece são 67% mais caras que a de uma concorrente que também fornece para o governo federal. Quando eu li essa notícia, eu confesso que eu fiquei bastante triste, né, também, porque num momento desse, onde é uma verdadeira recessão, e a gente encontra, muito embora, como o senhor disse, situações episódicas, mas uma situação que envolve um contrato volumoso do governo federal, né? E aí eu indago, é possível a gente conciliar um controle do gasto público, né, com a ideia keynesiana da intervenção do Estado para fazer aquele movimento anticíclico que aquilo até que o professor José Roberto falou, contratar a pessoa para furar o
o buraco e contratar o outro para tampar o buraco, né? Dentro dessa ideia da keynesiana, é possível compatibilizar, né, essa ideia que a gente está vendo, que é tanto do PL, quanto por trás disso existe essa questão da intervenção do Estado, com um controle do gasto público, um controle republicano sério, e principalmente um controle preventivo e não repressivo, depois que a coisa já está estourada, daqui a 1, 2 anos, quando as despesas já foram realizadas. É possível a gente tentar se adiantar ao rent-seeking, tentar, haveria na sua visão mecanismos, como que a gente poderia fazer para tentar se prevenir a esse mal? João, estava desativado o microfone. Eu acho que essa foi direcionada a mim, né? Foi exatamente direcionada ao Deixa eu separar duas coisas. Eu acho que, inicialmente, eu queria separar uma coisa. Quer dizer, as medidas agora tomadas não são, sob a ótica estritamente econômica, elas não são medidas dentro do que se poderia chamar, classicamente, as medidas de gasto ou ativação fiscal para a retomada do crescimento, que é a posição do Keynes no momento pós-crise. E ele colocou muito claramente, enfim, a necessidade, como você disse, né, esse caso é mencionado, né, se contrata alguém para tampar buraco e outro para abrir o buraco, ou vice-versa. Ou seja, o produto econômico disso é zero, mas como gera renda, isso gera demanda agregada e aí se ativa a economia. Eu acho que as medidas aqui, a chamada PEC da guerra, assim como o projeto de lei, eles não estão nesse contexto, eles estão num outro projeto, que não é nem um projeto ainda que foi apresentado pelo governo e que tem gerado até muitas críticas, porque a Fazenda não participou, enfim, que aí sim seria pós-pandemia o Estado fazer uma política fiscal muito ativa para recuperar a economia. Do meu ponto de vista, essas medidas elas são muito mais tópicas, circunstanciais, no sentido de dar capacidade aos entes subnacionais de enfrentar os gastos decorrentes, que são gastos grandes decorrentes da pandemia, nesse sentido, e manter os serviços básicos em funcionamento. No pós-pandemia, eu acho que é uma discussão interessante que nós vamos ter, se nós devemos fazer ativação econômica pela via tradicional keynesiana, que é bastante ativa, ou nós vamos fazer um outro desenho, porque há muita discussão a esse respeito. É o entendimento de que o Estado não tem mais capacidade de fazer isso, exatamente pela fragilidade fiscal, e o que ele tem que fazer é abrir espaço definitivamente para o setor privado vir puxar investimento no país e daí reativar a demanda agregada. É uma discussão interessante. Obviamente que na primeira opção, quer dizer, uma política fiscal muito ativa, ela tem efeitos distributivos, e aí o rent-seeking entra com muita... dependendo da institucionalidade de cada país. Você tem países que, como foi feito em vários países na crise de 2008, em que houve uma política monetária muito forte, transferência de recursos, inclusive fiscais, para evitar a quebradeira, mas não se tem informação de que tenha havido grupos que se apropriaram, ou pelo menos em volume expressivo em alguns países, enfim, e alguns até onde houve alguns casos isolados, tem processos de criminalização. No caso do Brasil, a gente tem uma tradição histórica de associação de grupos de pressão, grupos de poder enclausurados dentro do Estado. E aí, quando você faz uma política fiscal ativa, obviamente que, inexoravelmente, esses grupos se apropriam de parcelas desproporcionais da renda, né? O João Ricardo me apresentou aí
como um dos mentores da reforma da Previdência, na verdade, eu e outros fizemos. Eu vou contar uma curiosidade, enfim, a gente propunha, só para dar um exemplo de como os grupos estão enclausurados e incrustados dentro do Estado. De repente, eu recebi telefonemas e visitas de uns setores, porque a gente estava propondo que parte do fundo de garantia o trabalhador pudesse dispor para uma conta de capitalização. O dinheiro é dele, então, né? Não sou eu que estou dizendo isso, a lei já diz que esse dinheiro é do trabalhador, e, portanto, a ideia é que ele pudesse dispor de parte dele, poderia, no futuro, dispor de tudo. Eu não posso fazer isso automaticamente, porque senão eu quebraria o fundo de garantia, o fundo, né, que financia habitação e outros investimentos. Então, começava com 25% apenas, só dos fluxos novos, e, posteriormente, ia aumentando, tinha a possibilidade de aumentar. Quando, de repente, quando saiu a notícia, enfim, eu fui visitado e comunicado por grupos que queriam vincular esse dinheiro a certos investimentos. Olha, mas se é o dinheiro do trabalhador, ele que tem que escolher onde é que ele vai pôr o dinheiro dele. Não, mas isso é importante para você ter uma ideia, e já tinha uma mobilização de fazer um projeto de lei vinculando o recurso, olha, e deputados apoiando, só para você ter uma ideia. Então, isso faz parte da nossa tradição, é um atraso institucional muito grande, e grupos, e não são só grupos empresariais, são grupos, por exemplo, de servidores públicos, grupos profissionais, grupos empresariais, grupos, enfim, intelectuais, que se apropriam de partes dos recursos do Tesouro. Mas, do meu ponto de vista, esses dois projetos que nós estamos discutindo, eles não estão propriamente na linha de fazer uma política fiscal ativa, é apenas um tratamento emergencial de dar garantias aos entes subnacionais de ter o suporte financeiro para enfrentar os gastos decorrentes da pandemia. Mas eu acho que esse é um tema importante, e aí o João Ricardo já fica com a incumbência de, em breve, ter uma nova discussão dessa, aí sim, sobre caminhos de recuperação da economia. Seria uma alegria muito grande conversar com o Cândido. Mas, quanto à questão de governança, das despesas, enfim, essa é uma tragédia, digamos assim, que eu acho que os advogados, os procuradores, todos aqueles que estão diretamente envolvidos no tema, a gente tem que discutir a fundo isso. E aí eu vou entrar numa polêmica bastante, digamos assim, problemática, que é o seguinte: o papel dos órgãos de controle. Do meu ponto de vista, é o seguinte: nós temos uma lei que regula a despesa previdenciária, a execução da despesa previdenciária no que diz respeito a contratações, que é 8666, que, do meu ponto de vista, expressa com toda clareza aquilo que eu costumo dizer que é um traço da nossa sociedade, que é o princípio da desconfiança. E esse tem sido, inclusive, do meu ponto de vista, um papel importante desempenhado pelos órgãos de controle, que agem muito mais no pressuposto de, digamos assim, de falta de zelo do administrador, de pequenos detalhes burocráticos, absolutamente burocráticos, penalizam certos administradores competentes, sérios, e deixam passar absurdos. Eu vou dar um exemplo, e vocês todos sabem disso. Vários administradores que passaram pela administração do Rio de Janeiro, sérios, foram punidos, anos e anos depois, pelo Tribunal de Contas, por coisas do tipo assim: faltou uma assinatura numa nota fiscal de ter entregue o material. Tem toda a documentação que foi entregue, mas faltou uma assinatura. Aí, o ordenador de despesa é punido em R$5.000, R$8.000, é multado pelo Tribunal de Contas e coisa do tipo. E nenhum daqueles envolvidos em corrupção teve qualquer processo no TCE. Nenhum. Muito bem, isso tem sido com uma certa frequência Brasil afora. Do meu ponto de vista, a gente deveria, mas é uma discussão que eu não sei que se aplica agora aqui, é ter uma participação prévia na contratação da despesa, pelo menos na pandemia, poderia ser digamos assim, um aprendizado muito grande, da presença de um representante do Tribunal de Contas, um representante do Ministério Público, para acompanhar o processo.
em geral, eu digo isso que eu fui gestor público vários anos, nas coisas delicadas em que eu tive a iniciativa de chamar representantes do Ministério Público e do Tribunal de Contas para acompanhar, eles se negaram a acompanhar. Eles, não, eu tenho que te auditar depois. Bom, mas vem antes, acompanhe, isso é delicado, é uma coisa complexa. Não. Então, exatamente, do meu ponto de vista, cria-se uma situação que nós temos hoje um pior dos mundos. Bons gestores são punidos por coisas absolutamente irrisórias, e maus gestores, de certa forma, raramente são punidos pelos mesmos órgãos de controle. E, só para finalizar, eu me lembro de estar numa reunião no Ministério da Fazenda, e éramos 20 pessoas numa reunião, e o cara do Ministério da Fazenda trouxe uma caixa de caneta, que era uma caixa de uma marca que eu nunca ouvi falar, e cada um pegou uma caneta, começou a escrever, não escrevia. E aí foi trocando caneta, enfim. Do total de canetas, eu diria que 10% escrevia. E aí eu brinquei, falou, comprou aí pelo menor preço, né? Foi, é o menor preço. Então, esse é caríssimo. Você pagou o menor preço para algo que não funciona, era melhor comprar BIC, que a gente sabe que funciona. Mas ai do administrador que compra BIC. Enfim, são coisas que a gente tem no nosso sistema e, do meu ponto de vista, os órgãos de controle, eu não vou generalizar, mas muitos deles têm agido com uma cabeça muito antiga, muito punitiva e pouco preventiva. Então, isso limita o administrador, pune severamente bons administradores e, digamos assim, aquele que é bandido e corrupto, ele raramente é pego, a não ser quando há uma denúncia da imprensa, alguma coisa, senão não é pego. Então, isso faz com que os administradores públicos tenham excessiva cautela que, diante de uma pandemia, do meu ponto de vista, me parece incompatível. Eu não posso demorar para comprar máscara 3 meses, porque se demorar 3 meses já foi a pandemia, as pessoas morreram, ou comprar hidroxicloroquina, ou comprar respirador, eu não posso. Por outro lado, a pandemia não dá direito a um habeas corpus da corrupção, não pode. Agora, como fazer isso, eu confesso que eu não sei. Eu acho que nós estamos diante de 2 grandes juristas aqui que podem nos auxiliar e criar um debate. Eu, pessoalmente, tenho insistido que nós, enquanto sociedade, devemos discutir, sim, o papel do efetivo controle e do papel dos órgãos de controle. O Marcos Lisboa tem dito, até recebi reprimendas, ele me contou, enfim, por ele fechava todos os tribunais de contas. Todos, não serve para nada. Não serve para nada. E mais, e aí eu vou além, nenhum tribunal de contas, vocês devem saber, impediu, eu não estou nem falando mais de corrupção, impediu, digamos, a farra fiscal promovida pelos governos estaduais. Recentemente, inclusive, vocês devem ter acompanhado o que aconteceu com o Tribunal de Contas de Minas Gerais. Eles mudaram o entendimento de gastos de pessoal para produzir aumento para si mesmo e para outros poderes, para desenquadrar a despesa de pessoal e não cair no limite da Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal. No governo de oposição, eles mudaram e puniram o governador, que não tinha nada a ver com a história. Então, esse tipo de coisa, às vezes eu tendo a concordar com o Marcos Lisboa, fecha tudo, porque nós estamos fazendo totalmente errado. Agora, eu concordo que como fazer esse controle preventivo, sobretudo diante da pandemia, eu teria, digamos assim, dada a minha experiência nisso, eu teria proposto, junto ao TCU e junto ao Ministério Público Federal, ter uma força-tarefa para acompanhar, pelo menos, os principais contratos, preventivamente. Porque, veja só, errar, todo mundo pode errar. E erro não é corrupção. Não tem nada a ver com corrupção. Errar, todo mundo pode errar. Agora, evitaria, digamos, daria conforto para o administrador, daria segurança para toda a administração pública de que todos estariam trabalhando pelo bem comum.
o que não significa que não possam errar, que é coisa diferente, absolutamente diferente. Então, eu realmente entendo que, mantida o arcabouço legal de contratação sem um tratamento especial que é dado pela emenda chamada de guerra, eu tenho um certo temor que muitas compras chegariam depois do cidadão enterrado. Então, esse é o problema. Por outro lado, não pode dar um passe livre para se fazer coisas como o Cândido mencionou aqui. Isso tem que ser apurado, verificado e punido, se foi uma prática absolutamente não condizente com os princípios de legalidade, né, de eficiência do gasto do setor público. Eu vou aproveitar o gancho, João. Não, eu só, Cândia, eu ia até te fazer essa proposição, deixa eu só fazer uma colocação aqui, é uma brincadeira. O professor Marcos Lisboa, ele realmente quer ter um problema muito grande, né? Porque ele compromete com os tribunais de contas com a ambiental, então, ou seja, então ele vai ter um desafio para ele encontrar desafetos. Cândia, desculpa te cortar, mas vamos lá, pode falar. Eu quero agradecer ao professor Paulo aí, realmente concordo com ele em quase tudo, né? Mas especialmente nessa última parte, professor Paulo, eu acho que é essa questão do erro, né? E essa questão de chamar o Ministério Público, o Tribunal de Contas, isso acho que é providencial. E eu, particularmente, tive uma experiência nesse sentido, né? Uma vez na prefeitura, eu estava envolvendo um contrato bilionário e eu tinha assumido era recente, eu tinha assumido uma área, uma pasta na promotoria, e percebi algumas omissões, erros ali de colegas mesmo, não era erro, mas talvez uma omissão ali que passou batido, num contrato muito complexo, muito difícil, e eu fui questionar aquilo judicialmente e o argumento do município foi, espera lá, o promotor participou aqui previamente disso, passou por ele, né? Passou pelo TC e agora você está vindo aqui questionar algo, mas o Ministério Público não é uno, né? E realmente, e aí fiquei naquela saia justa, mas depois realmente a questão ninguém está imune a erros, né? E no caso eram contratos muito complexos e que por um acaso eu detectei uma situação que o colega não tinha detectado e fui questionar e o argumento maior que veio foi esse, olha, mas então, esse é um receio, talvez, né, dessa participação prévia em contrato. Não, mas você participou, você já fez, já auditou isso aqui, e agora você está questionando. Então, talvez isso fique aí seja um empecilho para eventuais discussões. Mas eu queria aproveitar já o gancho e já fazer uma pergunta para o professor Conte, né? Eu também concordo só com o que o professor Paulo falou, essa questão, acho que é preciso ter cuidado, né, porque ao mesmo tempo que é necessário você flexibilizar o 8666 para você contratar, você ter um pouco mais de jogo de cintura em tempo de pandemia, mas isso não pode significar um cheque em branco, né, para a administração. Ela fazer contratar com quem bem entenda e a qualquer preço, né? Então, esse cuidado me parece fundamental e para a gente até exercer o nosso espírito republicano, que tanto falta, né, na maioria da gestão pública. Mas eu queria indagar o professor Conte, né, nessa linha aí de controle, se seria possível, por exemplo, professor Conte, a gente usar, na lei de responsabilidade fiscal tem um dispositivo, né, que é chamado do alerta, lá, né, o artigo 59, parágrafo 1º, inciso 5º. Ele fala que o TC, né, os tribunais, as cortes de contas, elas podem, na verdade, elas devem, né, alertar o gestor, né, deixar ele ciente daquela situação, indícios ali de perdas sociais, por exemplo, que seja rent-seeking, talvez, né, ou perda social, o TC cientificar, né, alertar o gestor para que ele possa reverter ou mitigar eventual perda ali, reverter aquela situação. Né? Se é possível utilizar esse dispositivo aqui nessas contratações que são dispensadas pela Lei Federal 13.979,
né? Então, essa é uma pergunta que eu queria deixar para o professor Conte, e também um questionamento para o professor Conte, que seria o seguinte: o que ele acha, né, passados aí 70 dias dessa lei federal 13979 e passados mais de 30 dias do decreto legislativo 6 de 2020, que fixou a calamidade pública, né, delimitou a calamidade pública até dia 31 de dezembro, se não estaria já na hora do governo federal ter algum tipo de planejamento, ou se isso ainda é cedo, é prematuro, né? Eu queria saber a opinião do professor Conte dessas duas questões. Obrigado. Ótimo. Eu vou tentar ser o mais breve possível e vou deixar as questões do Cândia por último e só fazer algumas considerações bem resumidas, né? Em primeiro lugar, é realmente muito bom ouvir o professor Paulo Taffer, porque a gente aprende muito e é convergente praticamente em tudo ou quase tudo, né? Realmente é uma aula. Obrigado, professor. E eu vou até aproveitar essa oportunidade, porque houve uma menção sua a uma pequena divergência com relação ao que eu falei, mas o que eu observei foi convergência. Acho que eu não fui bem claro, porque justamente o que eu disse foi isso. No federalismo fiscal atual, o que a gente vê é um mau comportamento dos entes da federação que os deixam com o pires na mão, né? Tanto que eles recebem receitas não carimbadas e acabam destinando para o custeio, como, por exemplo, o gasto com o pessoal. É essa a situação que está ocorrendo. Então, na verdade, está virando uma situação insustentável por conta desse visível mau comportamento. E eu até entendo mesmo, porque realmente a pressão do servidor público pelo salário é grande e a pessoa lá, o dirigente, quando ele assume a gestão, para ele conseguir, para as pessoas saberem que ele tem algum dinheiro e não vai dar aumento para o funcionário, vai usar em alguma coisa, não é fácil, não. Eu imagino que eu sei a situação dele, como é que ele deve, que o pessoal desesperado para ter um aumento. Não, mas você tem dinheiro para dar aumento? Tenho, mas não vou dar. A pessoa precisa saber como é que vai ficar nessa situação. Então, realmente, talvez tenha que ter uma mudança maior para proteger o administrador dessa situação, porque ele não consegue realmente resistir a essa pressão. E a tendência é de consumir tudo com salário e outros gastos de custeio. Até porque, né, aí se fala muito, se coloca a questão dos altos salários. Mas imagina se tiver alguma folga fiscal e tem todo aquele corpo de funcionários públicos que ganham muito pouco e você vai se negar a dar um aumento, percebe? Então, é uma situação dificílima, né? Então, a primeira coisa com relação a isso. Na questão da solução, na questão aí dessas medidas emergenciais, né? Veja, a situação é a seguinte, como foi bem dito pelo Tafner, se você faz a medida do jeito que ela está, vai resultar nessa situação. Você tem uma segurança jurídica maior, porém, aquilo vai levar tempo e vai se tornar inútil. Se você flexibiliza, você consegue aquilo passar a ter um gasto possível e útil. Mas, obviamente, que a flexibilização importa automaticamente num afrouxamento da possibilidade de controle. Então, essa é a faca de dois gumes, né? Não tem jeito. Ou você bem mantém as regras rígidas e não consegue fazer o gasto, ou afrouxa a rigidez das regras e facilita a fraude. Não há como evitar isso daí. Qual seria a maneira? Essa é uma delas, que foi a citada, eu vejo bem, tipo, fazer uma coisa emergencial como uma força-tarefa. Vou fazer uma discordância aqui, não com relação ao Tafner, mas ao Marcos Lisboa. Essa ideia, esse ódio que o pessoal tem aos tribunais de contas, que já resultou, inclusive, recentemente na extinção do Tribunal de Contas do Ceará, de um deles, né, lá tinha 2, não é a medida que é a mais viável e a mais objetiva agora. Eu vejo que os tribunais de contas, a tendência, nitidamente, nos últimos tempos, tem sido de aperfeiçoar. A gente vê isso principalmente no Tribunal de Contas da União e em vários estados. A tendência está sendo realmente de aperfeiçoamento e de redução daquele vício costumeiro que houve de fazer indicação puramente política para os cargos de cúpula dos tribunais de contas, que é o que realmente tem atrapalhado muito. E isso não tem justificativa que não seja um costume que não se arrefeceu. Porque a gente vê que, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal,
que a liberdade de indicação é muito maior, não se vê a indicação com esse caráter político tão intenso, né, como a gente vê nos tribunais de contas. Então, isso é um costume. Criou-se o costume, está difícil quebrar essa regra. Mas os tribunais de contas, eles estão, e isso é um ponto relevante, se aperfeiçoando de maneira relativamente recente na questão dos cargos concursados. Então, realmente, a gente percebe claramente que o corpo técnico, que é de concurso público, ele está realmente se aperfeiçoando muito mais. Então, você tem um corpo técnico que está ficando cada vez mais qualificado e os auditores do Tribunal de Contas, dos Tribunais de Contas e os membros do Ministério Público, que muitas vezes nem existiam, agora já existem, são concursados e eles têm direito a ocupar 2 cargos dentro dos conselheiros e dos ministros dos tribunais de contas. Então, a somatória disso me leva a crer que realmente a tendência é de aperfeiçoamento dos tribunais de contas. Então, acho que o custo-benefício da extinção, até porque teria que ser substituído por outro tipo de órgão, ele é um mau custo-benefício. Acho que tem que ser apostado mesmo no aperfeiçoamento dos tribunais de contas, que já está ocorrendo. Um dado que eu acho importante ressaltar, e esse é interessante, é a não exploração de um órgão constitucional que tem sido deixado de lado, que é o chamado controle interno. Isso é um desperdício, está lá na Constituição. A Constituição, até 88, previa controle interno apenas no âmbito do Poder Executivo. A Constituição, para melhorar a questão da separação de poderes, expandiu o controle interno para os poderes judiciário e legislativo. Simplesmente o que se vê na prática é o não uso desse órgão de controle interno. Ou ele sequer está instalado, os tribunais, por exemplo, instalaram só em 2009 por ordem do CNJ, embora a ordem já venha desde a Constituição de 88, e muitos tribunais instalaram, mas não usam, né? Ele é um órgão deixado de lado. Os órgãos de controle interno são os que realmente têm a função de fazer uma fiscalização preventiva e orientadora do gestor público, com a função de justamente orientar o gestor para evitar que ele cometa erro e sofra as consequências vindas dos tribunais de contas que fazem o controle externo. E eles não estão se aproveitando disso, né? Os próprios gestores não estão aproveitando do fato de que tem um órgão que é constitucional, que eles devem dar qualificação para esse órgão para melhorar a gestão e se proteger contra a ação do controle externo para evitar justamente que cometam erros. Então, esse é um dado que eu acho que precisa ser mais explorado. Os órgãos de controle interno eles poderiam ter uma dimensão maior e uma intensidade de uso e um aperfeiçoamento muito maior, poderiam ajudar muito em todas essas situações. E com relação às perguntas mais específicas do Cândia, a informação que eu tenho, Cândia, é que esses alertas eles já existem e já estão sendo utilizados. Mas como são instrumentos novos, eles estão naqueles instrumentos que alguns não usam, outros usam um pouco, outros estão usando com mais intensidade, mas já está havendo o uso dos alertas. O alerta faz parte daqueles dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal preventivos. A Lei de Responsabilidade Fiscal tem mecanismos preventivos e repressivos. Então, ela criou um sistema que impede, se obedecido, de você chegar numa situação de insolvência financeira. Esse é um dos instrumentos preventivos. Quer dizer, os tribunais de contas, eles identificam as aproximações das irregularidades, como aproximação da limites de gastos, e já avisam, o que, inclusive, não só alerta o gestor para modificar, como impede que ele diga que não sabia, ou que não tinha como prever, enfim, né? Toda essa argumentação de se exonerar da responsabilidade, ela cai por terra quando ele recebeu um alerta do Tribunal de Contas informando daquela situação. Eu não estou com a redação agora para saber se ele tem uma aplicação específica nessa questão do atingimento dos limites, ou ele pode ser expandido para outros itens. Eu até vou informar, Cândia, que um dos meus orientandos está fazendo tese sobre isso, e é dos tribunais de contas. Justamente, pode apostar que, inclusive, no aspecto acadêmico e doutrinário, esse assunto já vai se aperfeiçoar dentro de pouco tempo, né? Depois você pode olhar aí, quem tiver a redação, para saber se dá para expandir
ou se ele tem uma aplicação muito restrita. Se me permite, Conte, ele dispensa os limites, né, da LRF, entre essas despesas do pessoal, ele dispensa no período da pandemia. E um dos maiores problemas que acho que vocês estão colocando muito bem é que esse com relação aos alertas. Os alertas. O alerta. Na verdade, como ele dispensa os limites como um todo, eu acho que ele já inclui o alerta nisso daí, entendeu? Porque ele dispensa os vários tem uma redação. A redação dele, ele fala que os tribunais de contas alertarão os poderes e órgãos quando constarem entre os incisos fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidade na gestão orçamentária. Então, ela vai além do que a questão da despesa total com o pessoal, né? A despesa total com o pessoal é um inciso apenas. Esse outro inciso, o alerta, ele abre para qualquer fato que possa comprometer custos ou resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária. Agora, só para colocar uma pimentinha nesse debate tão interessante, com o risco, né, da generalização, portanto, eu já peço máxima vênia para o que eu vou falar. Mas jurista agora, usando a linguagem de jurista. Mas foi contaminado, né? Foi contaminado, né? Eu outro dia até escrevi um texto e reparei que eu pus SMJ sem querer. Aí eu falei, poxa vida, o vírus está inoculado aqui. Com a minha experiência de, digamos assim, mais de uma dezena de entes subnacionais, particularmente estados, eu acho que temos um problema muito complicado, né? Inclusive no tema alerta. Curiosamente, nessa minha amostra de mais de uma dezena de estados, os órgãos de controle eram mais lenientes nos alertas, porque eles próprios ultrapassavam os limites dos alertas. Então, não é à toa que você vê certas particularidades em vários estados que são nada mais, nada menos do que mecanismos para disfarçar ou encobrir a ultrapassagem dos limites prudenciais estabelecidos pela Lei Complementar 101, em que todos, ou a grande maioria desses poderes de controle já teriam ultrapassado os limites prudenciais. Então, cria uma situação... Veja, eu estou muito esperançoso e fico feliz quando o professor Conte fala que os tribunais de contas estão melhorando. Então, eu espero que sim. Os ministérios públicos, né, dos estaduais, eles próprios se autocontenham, por exemplo. Tem vários estados em que o MP, se computar o gasto com o pessoal, ele já estourou a LRF há muito tempo. A referência que eu fiz aqui foi o Ministério Público de Contas. Né? É um outro que... Agora, eu entendo, eu vejo que, por exemplo, o TCU tem melhorado muitas coisas, inclusive certas deliberações, muito menos formalistas e mais de conteúdo, enfim. Ele não está mais vendo se... Sabe, a página está numerada com aquela emenda Cardim, sabe? Não. Ou se faltou uma assinatura no meio do processo que é irrelevante, mas, enfim, estão vendo mais a eficiência do gasto, né? A economicidade, conceitos mais elevados. Mas eu, sem fazer a defesa, até porque ele pode se defender melhor que eu, o que o Lisboa diz é o seguinte, olha, se eles próprios descumprem as regras que eles deviam zelar para que seja aplicada, como é que eu posso acreditar nesse órgão? Então, fecha. Quer dizer, óbvio que talvez fechar não seja a melhor solução, mas há que se pensar assim, se o cara que é o policial
ele descumpre a lei, como é que fica difícil? Difícil. Então, veja, eu não estou com isso dizendo que todos os tribunais, muito pelo contrário, tem muitos muito bons, né? Mas fica complicado. Eu acho que há um problema de aprimoramento institucional no país que a gente vai ter que discutir. Não pode ficar como está. Isso eu tenho certeza. Do jeito que está, não está bom. Sim. A gente, mas só uma provocação, viu, Conte? Mas tem razão, porque, na verdade, o que aconteceu foi isso. Foi um costume que se criou há muitos anos. Houve uma politização, né? Os cargos de conselheiros dos tribunais de contas, principalmente no âmbito dos estados, eles entraram como aquele cargo, como se fosse um ministério, né? Quer dizer, quando assume a presidência, vamos distribuir aqui o ministério para os amigos, para os partidos, etc. E entrava nisso daí o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas. Então, era uma indicação puramente política. E aí fica difícil, realmente, uma pessoa que assumiu nessas condições, ele depois fazer essa fiscalização, vamos dizer assim, mais intensa com relação ao próprio órgão fiscalizado. O que salva um pouco é que, como o cargo é vitalício, né, ele normalmente passa o mandato. Então, depois, pelo menos, quando tiver um inimigo dele lá, ele já tem uma tendência de ser mais duro. De aplicar a lei, né? Aplicar a lei, né? Ser mais duro. Mas o que eu estou percebendo é o seguinte, por exemplo, veja só o exemplo que foi citado, né, da forma de fiscalização. É sabido que era feito um controle, historicamente, até pela forma anterior, chamado controle formal do gasto. E isso é uma alteração que, com o tempo, ela demora para acontecer. O senhor sabe como é que é a administração pública, já trabalhou nela, né? Eu digo que o princípio mais aplicado é o do sempre foi assim. Para conseguir alterar que as coisas modifiquem, para deixem de ser feitas da forma como elas sempre foram, é trabalhoso e demorado. Mas quem acompanha os trabalhos dos tribunais, principalmente o Tribunal de Contas da União, a gente usa hoje, em direito financeiro, como um dos principais fontes de estudo. As auditorias, né, operacionais, os acordos dos tribunais de contas, todos eles, e os estudos publicados nas revistas dos tribunais de contas, você vê todos eles que essa preocupação em não fazer mais a fiscalização formal, fiscalizar a eficiência e legitimidade do gasto, economicidade, ela já vem de muito tempo, já vem de longa data. E isso já está sendo notado nas várias auditorias e nos acordos que a gente tem visto. Isso está muito claro. Por isso que eu digo que a gente vê que está havendo uma mudança de rumos, né? Está havendo uma alteração de rumos. E eu acho que extinguir essas estruturas é uma coisa muito difícil de fazer, o custo-benefício é muito baixo, e você vai substituir por outro órgão que, a médio e longo prazo, vai acabar acontecendo a mesma coisa, né? Se ocupa com servidores públicos, eles vão querer fazer o rent-seeking para eles mesmos e vai dar na mesma. Então, eu realmente tenho uma plena convicção de que o custo-benefício de pleitear a extinção dos tribunais de contas em relação a outra opção, que é aperfeiçoar os tribunais de contas, ele não tem nem a comparação. Realmente é muito fácil de identificar que o aperfeiçoamento ele é muito mais útil, rápido, mas é demorado e vai levar um bom tempo mesmo. Isso daí não tem como, porque a administração pública ela é lenta para se alterar, né? Até porque você tem que usar os funcionários públicos que já estão lá fazendo as coisas daquele jeito. Até para convencer. O contrato é longo, né, Conte? O contrato é longo, né? O contrato é longo, né? A contratação é de 30 anos, né? O contrato... Mas a gente percebe claramente os novos que entram, principalmente nesses cargos de auditor, que é concursado, do Ministério Público de Contas, que é concursado, e mesmo a indicação de conselheiros, ela já está modificando, né? Talvez um pouco mais lentamente a parte política da indicação de conselheiros. Veja, por exemplo, né? Imagine a situação, digamos, pegar o TCU, que é um tribunal que hoje está em melhores condições técnicas. Hoje nós temos 9 cargos, 3 cargos de indicação do presidente. Um vai para os concursados dos auditores, tem que pegar cargo concursado dos auditores. Outro vai para o cargo concursado do Ministério Público de Contas, vem dos concursados. Outro é de livre indicação. Mas os outros 6 são do Congresso. E é sabido que o Congresso, acredito que até oficialmente, já dividiu esses 6 em metade para a Câmara, metade para o Senado. Então, o Senado e a Câmara, eles já se acham
donos desses 3 cargos. Quando abre uma vaga que se sabe que é a vaga para ser ocupada pelo Congresso, ou seja, para a Câmara, digamos, agora é a vez do indicado para a Câmara, vai chegar para a Câmara e avisar assim, olha, agora é a sua vez, né, de indicar pela divisão, mas não é para indicar um político, tá? Indica um técnico e você não vai indicar um político. Quer dizer, fazer com que o presidente da Câmara, quando chegou na vez dele, falar, não, na minha vez a regra vai parar e eu vou indicar um técnico e não vou indicar um político, é difícil que esse costume que se conduziu há muito tempo, ele vai se alterar repentinamente. Não é fácil. Mas o que a gente já tem visto muitas vezes é, pelo menos, ainda que tenha uma indicação política forte vindo de dentro do Senado ou da Câmara, já tem casos, por exemplo, de indicados que são técnicos, né? Embora saiba que ele tenha sido um técnico indicado pela força do então responsável, presidente da Câmara ou presidente do Senado. Mas já, por isso que eu estou dizendo que está havendo aí uma alteração, né? Tinha uma última pergunta do Cândido aqui. Veja, ele sabe que eu sou um entusiasta do planejamento, a última tese que eu escrevi foi sobre planejamento, eu reputo que a grande falha é falta de planejamento. Agora, numa situação como essa, realmente o planejamento vai para o espaço, né? Porque não havia previsão dessa pandemia, a dimensão dela é muito grande, então realmente é algo que não entrou no planejamento e agora você obriga a fazer a lamentável administração bombeiro. É claro que você pode fazer algum planejamento, mas um planejamento aí de agora até o final do ano, que não é o que se espera e não é o que se deve, né? Agora, infelizmente, agora realmente que é uma situação de atuar como administração bombeiro, era para ser uma exceção, e não a regra da administração que há décadas já usa o método de administração bombeiro, de apagar incêndio o tempo todo, né? Esse que é o problema. Mas agora, nessa situação que está, fica difícil fazer um planejamento. É um planejamento emergencial que sempre existe, mas ele é provisório e ele realmente não é o adequado e o ideal, né? Agora fica difícil, né? Numa situação dessa fica complicado, não tem muito como planejar quando há realmente uma situação de imprevisão. Perfeito. Eu vou... Bom, o nosso tempo, infelizmente, está estourando aqui, a gente não quero também segurá-las mais, eu sei que já estamos no apagar das luzes, né, hoje, mas eu queria deixar... Tinha várias das questões que a gente pode conversar, a gente também, esse tema do Tribunal de Contas é um tema também super importante, está totalmente ligado à preocupação que nós temos, o controle das medidas emergenciais. Eu acho até que, por exemplo, eu tive a oportunidade de passar um tempo no Tribunal de Contas, então conhecia algumas coisas lá, vi algumas situações que a gente, às vezes, não entendia muito direito em termos de estratégia, controle de contas, mas acho que o Conte abordou, assim, realmente há muita gente nova, interessada, às vezes há realmente uma falha estratégica, me parece, né? E medidas acho que poderiam ser muito mais fáceis, acho que a gente poderia discutir medidas de composição do Tribunal de Contas, medidas de divisão dos conselhos técnicos e deliberativos, como existia em outros lugares, a Receita é um exemplo disso, você tem um controle técnico e um controle deliberativo diferente dentro do mesmo órgão. Acho que isso poderia facilitar muito, são medidas simples, não precisaria de emenda, mas enfim, podemos depois voltar a debater isso daí, né, Conte? Eu queria deixar uma última pergunta para vocês. A gente sabe que tem outras coisas que também a gente poderia colocar, que é a questão, por exemplo, há uma ideia de que a União está compensando tudo que os Estados Unidos vão perder, mas não necessariamente tudo, porque o PLP ele não prevê o repasse da perda do FPM e do FPE. O professor Taff no início falou do IPI, o IPI vai ter uma grande queda e vai impactar nesses dois fundos, nós sabemos, o imposto de renda ainda provavelmente vai ter, mas ainda pode ser que pelos regimes de arrecadação são diferentes, a gente não consegue dimensionar tanto, mas o IPI vai acompanhar mais ou menos a queda do ICMS, provavelmente. Mas eu queria, realmente pelo nosso tempo, deixar uma última pergunta para os dois, só no seguinte sentido, se puderem responder brevemente o seguinte, a grande preocupação que a gente vê no debate dessas duas medidas, de uma certa forma, o endividamento de um lado e de outra forma, como isso vai distribuir esse endividamento, é o problema de que os estados querem quase uma salvaguarda, acho que vocês abordaram muito bem isso daí, né? Olha, como nós vamos fazer essa análise de você não gastar demais necessário e também não gastar com desvio de verba, que eu acho que é o pior, né? Acho que isso, de certa forma, norteou o nosso debate.
Mas não haveria espaço institucional. Aí, do ponto de vista jurídico, queria que o ponto tivesse analisada, e o professor estava falando do ponto de vista econômico, haveria espaço institucional, e seria uma boa medida para tentar evitar esses grandes desvarios, né, de endividamento em massa, de bolar uma estratégia de esse endividamento que vai ser feito pela União compor uma dívida consolidada, como mais ou menos foi feito na época da LRF, e aí os estados, esse auxílio, que ainda não sei, continua, me parece isso não está muito claro, mas acredito que isso vai entrar como uma subvenção, porque ele está como um auxílio para a recomposição da receita, mas não é receita tributária, então ele vai ter uma classificação disso daí. Esse auxílio, ele não poderia entrar, na verdade, então, como uma receita de crédito e fazer uma espécie de uma dívida, uma nova dívida consolidada da União, repactuando isso aí com os estados e municípios, e a União tomando empréstimo e passando para os estados como ela sendo esse empréstimo, e isso poderia aí talvez mitigar um pouco o desejo dos estados e municípios, alguns, né, estados e municípios, a se endividarem mais do que deveriam. Eu não sei se essa seria uma boa medida, mas eu gostaria de ouvi-los sobre esse aspecto. Quem começa aí? Fica à vontade. Pode ser você. Se vocês me supuserem, eu gostaria de começar, porque está chegando no meu limite. Aí eu Por favor. Vou pedir antecipadamente desculpas, mas, enfim, eu tinha já um pequeno compromisso de jantar. Já está chegando 7 horas aqui. Não, veja só, tal como está formulado no projeto de lei, essa transferência para estados e municípios, ela é caracterizada como uma transferência voluntária. Ela não vai consolidar dívida. Em princípio, não há consolidação de dívida. É uma compensação, é como se fosse um convênio, né? Transferência de convênio, é uma transferência voluntária da União. Por ser uma transferência voluntária da União, a exemplo do que são os convênios, tem sentido a União pedir alguma contrapartida. E as contrapartidas que, em princípio, estão sendo propostas não são absurdas. Quer dizer, você, primeiro, aquilo é para gastar com a pandemia, né, decorrendo dos gastos diretos da pandemia. Segundo, para recompor parcialmente a perda de receita para você manter a máquina funcionando. Mas não é para dar aumento de salário. Não é para dar aumento de salário. Tá certo? Não faz sentido isso. Então, ter essas contrapartidas, eu acho que tem bastante sentido. Então, nessa medida, consolidar a dívida de uma transferência voluntária não me parece um caminho adequado, tá certo? Não parece que esse é o caminho a seguir. Agora, superada a pandemia, eu acho sim que a gente vai ter que discutir a questão das dívidas dos entes subnacionais, porque, lamentavelmente, você tem hoje uma prática, digamos assim, bastante prejudicial às finanças públicas nacionais, que é o descontrole da despesa e o ganho judicial da obrigação de pagamento da dívida junto à União. Ao fazer isso, os entes subnacionais transferem para os concidadãos de outros estados o custo da sua dívida. É muito fácil, eu não pago e quem paga é o cidadão do Rio Grande do Sul, ou vice-versa, quem paga é o cidadão de São Paulo ou o cidadão do Mato Grosso do Sul. Claro, não faz sentido. Eu acho até, inclusive, que o judiciário tem, em certa medida, excedido a sua capacidade constitucional. Quer dizer, é um contrato perfeito, feito entre as partes, e, aliás, com muitas vantagens para os entes subnacionais à época. Houve já uma renegociação por conta de descasamento de taxa de juros, mas simplesmente eu dou aumento de salário, eu gasto o que eu quero e não pago o juro da dívida. Ao fazer isso, você está transferindo esse custo para o cidadão lá na ponta. E, queira ou não, isso é o aumento de emissão de títulos públicos para compensar o aumento de dívida como um todo, ou
em última instância, a compensação da perda dessa receita por compressão de outra despesa, que, em princípio, atinge toda a sociedade brasileira. Mas, nesse caso específico da pandemia, a ajuda, essa transferência, ela vai como uma transferência voluntária, não será caracterizada como dívida, né? E por isso tem que ser limitada no tempo. Tem que ser limitada no tempo. É mais ou menos assim, uma figura bastante popular e simples, é como você fazer uma ajuda a um filho. Tem um prazo, olha, te ajudo, te banco por 3 meses para você até se ajustar, mas não é perene, isso não é perene. E, obviamente, não é para ele dar festas, tá certo? Não é para o seu filho fazer olha, vem todo mundo para minha casa e tal. Não é essa a lógica e nem o fundamento das medidas legais aqui debatidas. Então, do meu ponto de vista, tem que ser limitado, tem que ter uma contrapartida de compromisso de aplicação e de uso do dinheiro, limitando certamente essas aplicações e, portanto, limitando a capacidade dos governadores de dar aumento, conceder benefícios, esse tipo de coisa. Aí não faz o menor sentido. Então, porque nós temos um desafio, senhores, que é um desafio gigantesco, que é enfrentar o pós-pandemia, que a gente terá dois, digamos assim, traumas que nós teremos que enfrentar. O primeiro é o fato de que a gente vai ter que trazer esse déficit primário estrutural para uma situação de equilíbrio em pouco tempo. Não dá para ficar convivendo com déficit estrutural do jeito que está. A segunda coisa é que nós vamos, dependendo do andamento das receitas, enfim, da longevidade da pandemia, a gente pode ter a superação do teto dos gastos, que é uma emenda constitucional que foi aprovada em 2015 para 2016, que vai criar um problema enorme, porque dispara os gatilhos previstos naquela emenda constitucional. Isso pode ocorrer dependendo da duração da pandemia, dos gastos nela incorridos, pode ocorrer já em 2021. Deve ocorrer em 2022, mas pode já ocorrer em 2021, o que cria uma limitação monumental da gestão pública no Brasil. Veja, os gatilhos, para quem não está lembrado, são vários. Quer dizer, congela o salário, permite demissão de servidor, não tem aumento de salário mínimo, tem aumento de benefício previdenciário, uma série de coisas. Além do que, também dependendo da duração e da extensão da pandemia, a gente pode ter, depois dessa PEC da guerra, a quebra da regra de ouro superada essa emenda constitucional já. E aí nós temos 2 enfrentamentos legais complicadíssimos. A gente vai ter que, de alguma forma, enfrentar isso de maneira rápida, no segundo semestre da Casa Legislativa, ou das Casas Legislativas, já preparar os instrumentos adequados para enfrentar esses riscos jurídicos gravíssimos que a gente pode ter já em 2021. E o terceiro elemento disso que eu chamo do gigante desafio que a gente tem é como estabelecer políticas, e aí eu já faço um convite ao João Ricardo para estabelecer um novo contato, trazendo o Eduardo Cândido, o professor José Maurício, enfim. Qual a combinação de política para reativar a economia de maneira rápida? Veja, senhores, a gente vem de uma trajetória longa de desemprego, talvez seja a maior mazela de um trabalhador. Não é só o desemprego, é um longo desemprego, que supera a casa de 10 milhões de trabalhadores, dos quais quase 80% são chefes de família, que é gravíssimo, gravíssimo. E agora isso vai se aprofundar. Então, a gente tem que ter capacidade de resposta
seja porque a gente teve uma década que se perdeu, seja pelo profundo impacto econômico da pandemia, a gente vai ter que estabelecer um plano responsável, factível, de recuperação econômica para gerar muito emprego. As pessoas têm que começar a trabalhar, gerar renda e ter alguma perspectiva. Porque o meu temor, e aí entrando em outra área, é que em crises de longa duração, com a extensão que nós temos, a gente pode ter riscos graves à civilização, à forma civilizada de convivência. Ou seja, há muitos estímulos à deserção social. E isso é gravíssimo para o país, gravíssimo para o país. Então, esse é um novo debate que eu acho que podemos ter. Para mim, seria uma honra participar desse time tão qualificado de discutir também essas questões aí pós-pandemia. Eu queria pedir desculpa, senão minha mulher vai me dar uma chave de galão aqui e lamentavelmente me despedir, mas desejando a vocês um bom final de semana, um bom retorno e desejando a todos que essa pandemia comece a arrefecer ainda nos próximos 30 dias. Tá bom? Muito obrigado a todos, um abraço. Professor José Maurício, é uma honra estar ao seu lado. Obrigado, sempre uma alegria. Professor Eduardo Cândido, também uma alegria enorme compartilhar esse tempo com vocês aí. E me despeço aqui. Um abraço, viu? Tá certo, professor. Obrigado. Obrigado mais uma vez pela participação, professor. Tudo de bom. Um abraço. Prazer em ver. Vamos até logo. Professor Conte, então, vamos só para a gente finalizar, professor. E essa acho que é uma questão crucial, né? E nós temos a questão de como isso daí vai ser processado, né? Todo esse volume de dinheiro. Eu queria também ouvir a sua opinião sobre isso. Praticamente não tem quase nada a acrescentar, porque eu estou percebendo cada vez mais que eu tenho uma afinidade muito grande aí com o pensamento do Tafner, né? Concordo integralmente com tudo que ele falou. Então, o que eu vou fazer apenas é acrescentar aí pouquíssimas coisas. Com relação à sua colocação, né, do endividamento, tem que lembrar o seguinte: a lei de responsabilidade fiscal ela veda o endividamento recíproco, né? Então, os entes da federação não podem se endividar entre si. Então, isso já é um problema complicado. E também não resolve nada se fosse possível. De qualquer forma, não pode. Então, a transferência ela vai ter essa entrega de recursos, ela tem natureza, realmente, como foi dito pelo Tafner, de transferência voluntária, que foi o que já ocorreu quando houve um caso absolutamente análogo, na época do presidente Lula, com a queda do IPI por conta do problema da linha branca, alguma coisa assim, em que ele compensou aquilo com uma medida provisória, dando uma transferência voluntária para compensar a queda do IPI que houve na época. Então, é isso mesmo. Agora, qual é a solução? Né? Porque você veja, nós estamos naquela clara situação de que em casa onde falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Não tem realmente uma solução. Daí é que, você veja, tivemos uma palestra lá sexta-feira da semana passada. Quem colaborou com o nosso curso e deu uma palestra foi o Zé Roberto Afonso. E muito ele bom, obrigado, realmente. Então, você veja um dado. Ele é um dos grandes responsáveis pela elaboração do texto da Lei de Responsabilidade Fiscal, é um entusiasta da Lei de Responsabilidade Fiscal e está agora defendendo em textos e, inclusive, publicamente, o endividamento, claro, da União, que é a única aí que poderia se endividar. E aí eu vi essa defesa enfática e entusiástica do endividamento, mas não é algo que seja muito compatível com a gestão fiscal responsável. E aí, na sexta-feira passada, diante de todo esse quadro, eu fiz a seguinte pergunta. Né? Falei, Zé Roberto, você está defendendo aí entusiasticamente o endividamento, mas é sabido que o endividamento gera uma série de problemas de gestão fiscal responsável. A minha pergunta é, o endividamento é a melhor solução para a situação atual ou é a única solução? Aí ele respondeu, a pergunta mais fácil possível de responder. Ele falou assim, é a única solução. Então, o que a gente vê na situação atual é isso. Você tem uma medida ruim, que é endividamento por parte da União, mas ela acabou se transformando, na situação atual, na única solução. Isso vindo da boca aí de
de um grande especialista. O que é preciso fazer, e aí complementando com o que foi dito pelo Tafner, é que quando se fizer esse endividamento, o endividamento ele só pode não resultar em inflação se vier acompanhada de um aumento da produção dos bens da economia, para gerar essa compatibilidade. Então, realmente, o que tem que haver é isso. Né? Nessa pós-pandemia, você vai ter que, como se endividou para fazer os gastos, vai ter que recuperar a produção da economia. Senão, vai resultar claramente num descompasso entre o produto e o dinheiro em circulação, e isso vai acabar resultando na inflação, que é um imposto disfarçado e não justo, porque ele atinge e faz com que pague as contas pelo critério de não consigo me defender dos efeitos da inflação. Não tem nada a ver, né, isso em termos de justiça fiscal. Então, a situação é essa, né? Pelo que eu percebi, nós temos uma única solução, que é o endividamento, mas ele vai precisar vir de um acompanhamento de um crescimento da economia para não haver uma desestruturação da economia pela inflação. É a visão que eu tenho. Tenho a impressão que é isso. Que bate exatamente com o que foi dito em parte pelo Tafner, embora não nessas palavras. Né? Fora isso, não tenho mais nada a acrescentar. O que ele falou, eu concordo em gênero, número e grau. Perfeito, professor. Bom, professor, mais uma vez, obrigado. Sei que o seu tempo aí foi super corrido, agenda cheia. Cândia também, obrigado aí, Cândia, por estar. Cândia nos ajudou aí, é um tema que você domina bem. Né, satisfação, tá junto com o professor Conte, tá junto com o professor Paulo, com você, João. Agradeço o convite. Nada que isso, vocês que nos ajudaram. Mais obrigado uma vez, então, Cândia, professor Conte, deixar também um abraço para o professor Tafner, foi um prazer tê-los conosco, e obviamente o professor Conte já está acostumado, voltaremos a entrar em contato para novas oportunidades, viu, professor? Com certeza aí. Então tá bom, um abraço, bom final de semana a todos, tudo de bom, até logo.